Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, também todos os amigos e irmãos que nos acompanham. Eu sou o pastor Júnior, hoje é dia 20 de abril de 2021, é uma terça-feira, um dia importante aí, nós temos mais um Pão das Três e é também véspera do aniversário de 54 anos da nossa querida Igreja Batista em Vila das Belezas. Então amanhã no culto noturno, dirigido pelo pastor Israel, nós estaremos aí então comemorando, de uma forma especial os 54 anos de organização da nossa igreja. E já foi feito aí um convite, eu vou recordá-lo aí mais vezes aí durante o Pão das Três, para que os irmãos também comemorem das suas casas, Então o pastor já sugeriu aí que comprem um bolo, façam alguma coisa e no momento ali do culto ali nós vamos celebrar juntos, Costumamos cortar um bolo, levar bolo para a igreja numa quarta-feira, uma quarta-feira sempre ali bem próxima à data do aniversário da igreja. Esse ano seria ideal, se nós estivéssemos aí presenciais, porque a quarta-feira, aí, o dia 21 de abril, caiu exatamente numa quarta-feira, mas nós teremos aí outras oportunidades para celebrarmos juntos presencialmente. Amanhã celebraremos juntos aí, mas à distância. Então compre o seu bolo. Já vou ficar aqui o desafio também para os irmãos aí fotografarem, também marcarem a igreja aí para a gente poder registrar esse momento, Nós sempre registramos aí o bolo celebrado na quarta-feira do aniversário da igreja, não vamos deixar de fazer isso. Cada um na sua casa, com seus familiares, cada um com seu bolo, com seu salgadinho, com seu refrigerante aí de preferência, mas celebrando juntos aí a presença e a graça do Senhor. No nosso Pão das Três, a gente vai dar continuidade hoje aos nossos estudos de Provérbios, já chegamos aí ao capítulo 13, está aí a sugestão para você do nosso tema de hoje, da nossa reflexão de hoje, Parece, mas não é. Falar um pouquinho sobre a questão aí das aparências, O livro de Provérbios também trata isso. Há uma mescla de assuntos aí nesses 7 versículos que nós vamos ler hoje, mas a tônica principal é exatamente o que é o justo de verdade, o que muitas vezes ele parece, o que é o ímpio de verdade e muitas vezes o que ele parece, Então esse parece, mas não é, às vezes a gente usa de forma negativa, Dizendo pessoas ou situações que parecem boas e são más, mas a Bíblia fala que o contrário também pode ser verdade, viu? Coisas que parecem ruins ou pessoas que não parecem ser o que são e na verdade são. Então a gente vai refletir um pouquinho a respeito disso hoje. Então eu quero te convidar a nesse momento orar comigo, dando abertura aí, e prosseguimento ao nosso Pão das Três essa tarde. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nós, muito obrigado porque essa semana é uma semana especial para nós, porque é o aniversário, Pai, de 54 anos da nossa igreja, e queremos agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, na vida de cada um de nós, pelos muitos testemunhos, histórias, conversões, batismos, cultos, celebrações, louvores, adoração, estudos, reflexões, correções, repreensões, enfim, tudo aquilo que toda a tua igreja, Pai, tem realizado ao longo desse período, ó Pai, tão longo. Somos gratos, ó Pai, porque ainda entre nós, aqueles que estavam, ó Pai, no dia da organização da igreja, que já vinham trabalhando desde o ponto de pregação, a congregação, todo o trabalho que antecedeu, ó Deus, os preparativos para o grande dia da organização da igreja, e ainda podem, ó Deus, celebrar conosco. Mas também somos gratos, ó Pai, pelas muitas pessoas, ó Pai, que já passaram pela vida da igreja. Algumas que já estão com o Senhor na glória, que já combateram o bom combate, que já encerraram a sua tarefa. Outros, ó Deus, que mudaram, ó Deus, de cidade, de estado, mudaram de igreja, mas que igualmente deixaram a sua contribuição. E te agradecemos pela vida, ó Pai, de nós, que nesse momento somos membros, ó Pai, da igreja, rogando que o Senhor, ó Deus, continue nos usando, conforme, ó Deus, a tua vontade, para continuar levando, ó Deus, através dessa igreja, desta família, a mensagem, ó Pai, do Evangelho. Fique conosco, ó Pai, durante o Pão das Três, nos ensina mais um pouco da Tua Palavra e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Alegre é o hino que eu queria cantar hoje, tá? O hino 403 do Cantor Cristão, que é bem conhecido, é um hino também curtinho, e muito gostoso de cantar também, Fizeram um hino aí com a melodia de acordo, Alegre, a melodia também é bastante alegre.
seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Na face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim e o pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, em Cristo me salvou. Alegre, um hino composto aí no século XIX, né? Os autores aqui, às vezes não tem a data, né, que o hino foi escrito, mas a data, né, de nascimento e morte dos seus autores, né? E também o autor foi do século XIX, né? Judson, pode ser Hudson, né? Van den Velter, 1855 a 1939, aí a tradução do Arthur Beriadetter, né? E a melodia Winfried Scott Wetten, né? Turma aqui com nome bem diferente, aqui nomes bem alemães, já os dois últimos já no século XX. Então são melodias aí antigas e que ainda continuam, graças a Deus, louvando o nosso Deus e também dirigindo a nossa vida espiritual. Vamos para a nossa reflexão então. Parece, mas não é. Capítulo 13 de Provérbios, apenas os versículos de 1 a 7, um pequeno trecho hoje do capítulo 13 de Provérbios. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, porque mais uma vez, diante dos nossos olhos, ó Pai, perto do nosso coração, ó Deus, está a tua palavra. Pedimos que o Senhor mais uma vez nos fale, nos dirija, nos oriente, e que, ó Deus, os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, à tua voz, e que possamos, ó Deus, refletir, ó Deus, nas nossas vidas toda a tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a buscar, ó Deus, uma coerência entre aquilo que fazemos e aquilo que pensamos, e só é possível, ó Pai, com o Senhor purificando as nossas vidas, nos conduzindo, ó Pai, e também, ó Deus, à medida em que nos rendemos também, ó Deus, à tua vontade. E é isso que buscamos, ó Deus, a cada dia, é isso que pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, opere em nós, é isso que buscamos, ó Deus, quando lemos a tua palavra. E é isso que vamos fazer também neste momento. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá então. Provérbios capítulo 13, os versos de 1 a 7. Tá? Pensando nessa questão do parece, mas não é. Né? Eu pensei até em colocar outros nomes aí, né? Cuidado com as aparências enganam, né? Aí coloquei esse título aí para provocar um pouquinho, né? Mas é exatamente para falar a respeito da questão das aparências. Mas aí lembrando, né, que o que a Bíblia vai nos ensinar hoje é que você tem tanto aquilo que parece que é bom, mas é ruim, como aquilo que é ruim, parece ruim, mas no fundo é bom. O ímpio, o ímpio que parece justo, o justo que muitas vezes parece não estar muito correto, aquele que escancara um pouco mais as questões ou que escancara menos, e hoje a gente vai falar um pouquinho disso. No fundo, o que a gente está discutindo, né, é a questão da coerência, né? Coerência interna e coerência externa. A gente usa, na verdade, essas expressões para
para outras questões, né, da vida, né? Quando uma coisa ela apresenta em si mesma a validade daquilo que ela atesta, e quando você encontra fora daquela coisa os argumentos e as provas que validam aquilo que a coisa é em si, né? Eu vou dar um exemplo aqui com a Bíblia, né? A Bíblia ela possui quando a gente está lendo o texto, né, e a gente presta atenção, a gente percebe que não está diante de um livro normal escrito simplesmente pelos homens, que há um propósito, há alguma coisa diferente, há alguma coisa maior. E a gente percebe que isso é a palavra de Deus, né, inspirada por Deus. Muito bem. Há uma coerência externa, né, que não precisaria dela para validar a Bíblia, né? Mas a gente pode pensar no número de pessoas que já foram transformadas pela palavra de Deus, nos inúmeros fatos históricos que foram previstos pela Bíblia e de fato aconteceram, coisas arqueológicas, né, que encontram, e que aí você vai lá no texto e realmente tal pessoa existiu, que nem uma das últimas descobertas, na verdade até algum tempinho já, né, o selo de Ezequias, aí quando dataram, viram que era ali por volta do século 8 a.C., que é mais ou menos, que é a época em que a Bíblia diz que ele realmente viveu. Então o rei Ezequias realmente existiu, está aqui o selo, e a datação do selo, né, por esses métodos científicos, dá lá no século 8, então bate, né? Eu sempre falo, né, com ovelhas, né, com alunos de teologia, que assim, a gente nunca pode dizer, a gente tem que se educar nesse sentido, agora eu acredito na Bíblia porque a ciência, a arqueologia provou, os dados históricos, os documentos que foram encontrados, porque é uma bobagem, né? A gente sabe que pode confiar nela, e quando vem essas informações, né, eu mesmo digo assim, legal, mas eu já sabia disso, né? Esse é o sentimento do crente, né? Quando vem uma informação dessa, que legal, mas eu já sabia disso. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. Mas só para dar exemplo aí, né? Então, quando a gente está falando da nossa própria coerência, interna e externa, né? É aquilo que a gente é por dentro e aquilo que a gente mostra por fora. Mas tem um problema. Nenhum ser humano, aliás, só um ser humano, foi realmente coerente. O nome dele é Jesus. Só Jesus foi plenamente coerente. Nenhum de nós pelo simples fato de que nós somos pecadores. Então, ao longo da vida, nós mudamos de ideia, o que pode ser muito bom. Muitas vezes a gente fala uma coisa e a gente fala outra. Muitas vezes nós falamos coisas que não são necessariamente verdade, não tem realmente comprovação. Muitas vezes nós manifestamos exteriormente coisas diferentes daquelas que nós estamos pensando internamente. Muitas vezes a gente é falso mesmo, né? Muitas vezes a gente decide, né, ser falso mesmo. Então, a incoerência ela faz parte da natureza humana. Mas a santidade, o crescimento, a vida com Cristo, a leitura da palavra de Deus, a oração, as cabeçadas que a gente dá na vida, né, os erros, né, e a gente aprende também com os nossos erros, vão nos corrigindo, vão nos melhorando e vão melhorando, né, também essa nossa coerência interna e externa, ou seja, aquilo que a gente mostra e aquilo que a gente realmente é. Então, a provocação hoje é exatamente nesse sentido, né? Parece, mas não é, tá? Nem todos os versículos que a gente vai ler hoje estão necessariamente dentro desse contexto, né? Porque Provérbios também é uma compilação, mas é uma ideia que tá rodeando aqui os 7 versículos que a gente vai ler. Então ele começa assim: o filho sábio ouve a repreensão do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. É muito importante, né, a gente tentar entender o peso dos verbos, né, que existem na Bíblia, tá? O verbo aqui é ouvir, provavelmente vindo lá do hebraico é ouvir também, ouvir. Alguém fala e você ouve. Algumas pessoas fazem até uma distinção entre ouvir e escutar, mas é uma coisa que tem é muito mais semântica, né, muito mais prefeito didático do que necessariamente uma distinção, né? Escutar e ouvir de alguma maneira são a mesma coisa, são palavras diferentes para a mesma coisa. Em outros momentos da Bíblia você vai falar escutar e escutai,
que alguém pode até criar uma confusão para quem distingue as duas palavras. Mas, obviamente, quando a gente fala de ouvir, a gente não está falando só desse aspecto mecânico, né, da vibração do tímpano, da interpretação do cérebro, aquela coisa. Aqui está falando em aplicar aquilo, em ter aquilo como verdade, em dar atenção, em se submeter àquilo que está ouvindo. Então aqui no caso, né, o filho sábio ouve a correção do pai, ou seja, é um filho que se permite ser corrigido pelo pai. Então ele ouve, internaliza aquilo e muda, é transformado, ele realmente dá atenção. E o escarnecedor não ouve a repreensão, significa que ele não está nem aí. Mesmo quando e geralmente né? Tem bronca que é bronca pela bronca, né? Às vezes a gente toma bronca pela bronca, às vezes a gente dá bronca pela bronca. Mas ela também tem a sua utilidade, né? E muitas vezes, principalmente quando vem dos pais, né, dos nossos tutores, as pessoas que nos amam, não é uma bronca pela bronca, ela tem também o papel de nos corrigir, de não apenas apontar o erro, mas também nos levar para o lado certo, tá? Então ele começa dizendo isso, né? Uma coisa que já é muito importante pro parece, mas não é, né? Quem é que vai se corrigir? Quem vai andar no caminho correto? Quem vai buscar uma coerência de vida interna e externa, como eu estou trabalhando aqui hoje? Aquele que dá ouvido para a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. A palavra prevaricador ou prevaricação é até um crime, né, previsto. Eu não sei em que código, aí se alguém souber aí pode deixar aí a mensagem, mas a prevaricação basicamente é quando uma pessoa deixa de cumprir as suas obrigações, de cumprir o seu trabalho. Então, esse policial prevaricou, ou seja, ele deixou de prender um bandido, ele deixou de fazer uma ronda, ele deixou de preencher um relatório de uma ocorrência. Esse político prevaricou, ele deixou de dirigir a cidade, ele deixou de participar das reuniões, ele deixou de efetuar os pagamentos lá que eram devidos, lá que estavam todos determinados pelas câmeras, né? Então, a prevaricação é isso. Uma mãe de família prevarica quando ela não cuida do filho, quando ela não cuida da casa, o marido quando não cuida do filho, quando não cuida da casa. O pastor prevarica quando ele também não cuida das ovelhas. Então a prevaricação é exatamente esse pecado de não cumprir com as obrigações, né? De você deixar de cumprir com as suas obrigações. Então é uma coisa que está presente muito em Provérbios a partir do aspecto da preguiça. Aqui não está o aspecto da preguiça, porque a prevaricação ela pode acontecer em função de outras coisas, né? A pessoa estabelece outras prioridades, ela reputa que as suas obrigações não são mais suas obrigações, são coisas que ela pode escolher fazer ou não. Ela aposta que ela não vai ser penalizada por deixar de cumprir com as suas obrigações, aí ela acaba prevaricando. A preguiça, sem dúvida alguma, pode ser uma motivação também, uma causa também da prevaricação. Não há dúvidas nisso aí. Versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. É interessante isso daqui, né? Esse versículo já começa a funilar bastante naquilo que a gente está falando, né? Sempre o texto da Bíblia falando sobre fechar a boca, sobre ficar quieto, e agora falando que aquele que abre a boca demais tem perturbação. Essa perturbação aqui, a gente tem que ser honesto com o texto bíblico. Ele não está dizendo que a pessoa é perturbada, porque a gente usa isso como sinônimo para os outros, né? Alguém que é meio fora de si, assim, que causa problema ao redor. Mas essa perturbação tem a ver com o problema ao redor. Ele fala demais e ele acaba agitando, né, as coisas que estão à volta e criando problema para todo mundo que está à volta. E aí o guardar a sua boca tem a ver com outros 2 ou 3 versículos que eu já li ao longo dessa nossa leitura aí, leitura cuidadosa de Provérbios, que o sábio esconde a questão, né? A gente é tão fácil de entender no nosso tempo, né? Como é que as coisas acontecem. Tem coisas que não são questões, não são problemas. Há coisas que a gente tinha que aprender a não dar atenção nenhuma para elas. Elas estão aqui pensadas no texto.
O sábio é aquele que escolhe o que vai esquentar a cabeça dele e o que não vai. E geralmente ele não escolhe para se preocupar, né, como algo importante, algo que não é. Então ele aprende a fazer uma seleção interna dentro do coração dele, né? A gente vê aí tantos problemas, né? Então, por exemplo, como pastor, às vezes dando aula, às vezes as pessoas, né, ovelhas, às vezes alunos, trazem algumas questões para a gente discutir, e a gente discute tudo, né? A gente sempre dá uma opinião. Eu não dou muita corda, mas eu dou ali a minha palavra e já volto para o assunto. Mas às vezes internamente eu penso assim, mas isso não é uma questão. Isso não é importante. Isso não é um problema. Os cristãos não deviam estar preocupados com isso. Não deviam dar bola para esse tipo de coisa. Ou seja, não deviam gastar seu tempo abrindo a boca para discutir determinadas coisas. Porque isso, como diz o texto de Provérbios, não se esqueça, conserva a nossa alma. Ou seja, nos tira de problemas e de dificuldades. A gente tem que aprender, eu vou usar uma palavra um pouco pesada aqui, mas ela é verdadeira, aprender a desprezar algumas questões. Não deixar as pessoas ditarem, né, o que a gente tem que se preocupar, o que a gente tem que discutir, porque às vezes algumas coisas realmente não têm importância nenhuma. E isso é uma coisa que a gente decide lá dentro, né? Decide lá no nosso coração. Por quê? O que fala demais, né? O que considera tudo importante, o que quer discutir tudo, o que quer debater tudo, o que quer ser inteligente em tudo, tem perturbação. Está sempre envolto em problemas. Não era comum, né? Aqui no Brasil, até alguns anos atrás, a gente ter assim muitas notícias de crime de difamação, de injúria, de falso testemunho, né? De pessoas acusando outras, às vezes acusando alguém de ter feito algo que não fez, às vezes acusando a pessoa de ser algo que ela não é, em alguns casos às vezes até em alguns casos até é verdade, mas a gente não tinha tanto processo. Hoje em dia está bem mais comum. E por que isso acontece? Porque se fala demais, né? Se dá opinião demais. Ou seja, a gente tem que aprender a começar a guardar as coisas no coração da gente e fazer jogar no lixo, né? Até o computador tem lixeira, né? A gente tinha que ter uma lixeira também no nosso coração, na nossa mente, onde as coisas entram, a gente faz a seleção daquilo que presta e que não presta e joga fora. O próprio apóstolo Paulo, a própria Bíblia ensina isso, né? A gente ouvir de tudo e reter somente aquilo que é bom e não permitir que as coisas ruins nos atormentem. Então é uma questão aí de coerência interna, né? De trabalhar o nosso coração. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. A palavra engordar aqui, né? Eu sei que falar de engordar é um problema, mas a gente tem que entender aqui o contexto, né? Em que engordar significa se fortalecer, comer bem, comer gordura. Aliás, gordura, né? O nosso corpo precisa de gordura. O problema é o tipo de gordura que a gente come, né? Então tem que entender o texto dentro do seu contexto, né? Então a alma dos cuidadosos, a alma dos crentes, ela engorda, ou seja, ela fica mais forte, ela fica maior, ela fica mais corada, ela fica mais vistosa, né? Então olha que interessante isso aí, né? Aquilo que a gente faz, nosso trabalho, nossa vida com Cristo, as nossas obras, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra de Deus, o nosso cuidado pessoal vão nos engordar. Engordar no texto bíblico aqui, né? Estou falando de ganhar peso indiscriminadamente, né? Porque pode ser um problema de saúde. Mas pense nisso, pense nisso. Ele tá falando de uma alma, de um interior que vai crescendo, que vai se fortalecendo, né? Por que a gente pode falar, né, para a nossa vida de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual? Porque a gente tem coisas que a gente precisa corrigir, há coisas que a gente não sabe, a gente precisa aprender, há coisas na nossa vida que a gente sabe, mas a gente pode melhorar, há coisas que a gente precisa abandonar.
Então, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de todas essas dimensões. Nas coisas que a gente traz para a nossa vida, nas coisas que a nossa vida reflete, as coisas que a gente guarda no coração, as coisas que a gente mostra para os outros, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente dá. Então, todas essas coisas elas vão nos ajudando a crescer e a desenvolver e, como eu disse, fortalecer, né? E trazer uma aproximação entre aquilo que a gente tem no coração e aquilo que a gente é de verdade, né? Ou seja, quanto menos a gente falsear ou precisar falsear o que a gente é, porque são coisas que a gente prefere esconder, melhor, porque significa que a gente tem menos coisas para esconder. Ou seja, o nosso interior está em paz, está tranquilo, produz coisas boas e cada vez menos aquilo que a gente mostra é forçado, né? É trabalhado ali na marra. Cada vez mais é produto daquilo que a gente tem no nosso coração. Então a nossa alma vai se fortalecendo e isso vai influenciando a nossa prática, vai influenciando a nossa vida, vai influenciando aquilo que as pessoas veem em nós. Dá para eliminar completamente essa incoerência entre aquilo que a gente parece e a gente é ou não é? Totalmente a gente sabe que não, por causa da nossa natureza pecadora. Mas o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Olha aqui mais uma dessas, né? O ímpio, ele se confunde com a mentira. Olha que engraçado, né? Um texto como esse, porque a gente pensa, né? A Bíblia fala, né? Principalmente no Novo Testamento, que o diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus acusou, né, os religiosos do tempo dele. Vocês fazem o que é próprio aí do pai de vocês, né? Que é o diabo e tal. Então a gente conhece o diabo como o pai da mentira. A gente sabe, né? O quanto a mentira é prejudicial. Mas o ímpio, né? Vendido à mentira, ele não consegue nem perceber o quanto a mentira é ruim para ele. Porque tem uma coisa que a gente não pode se enganar. Olha o que a gente... O pensamento da gente, de muita gente é mais ou menos assim. O cara que está no pecado, ele está acostumado com o pecado e o pecado não o perturba. Não é verdade. O pecado está tirando dele a salvação, o pecado dele está tirando a paz, está tirando a saúde, o sono. O pecado está fazendo ele inimigo de outras pessoas. O problema, né, é o homem, né? E isso a gente aprende com a vida, que infelizmente como seres humanos, nós também nos acostumamos a viver numa situação ruim. Tem gente que se acostuma a viver numa situação ruim. Ele sabe que é ruim, ele sente que é ruim, ele vive que é ruim, aquilo cheira mal, ele está incomodado com aquilo, mas ele também não consegue fazer absolutamente nada para escapar daquela situação. O que o justo faz? Ele primeiro é capaz de reconhecer a mentira e ele a aborrece. A palavra aborrecer significa negar, significa ir contra ela, significa denunciá-la, significa não segui-la, né? Significa não dar atenção para ela, não dar valor, aborrecê-la, desprezá-la, ou seja, desprezar a mentira. E para o ímpio, né, ele se confunde, né? E é muito complicado mentira, né? Porque conta uma mentira, conta a segunda, conta a terceira para sustentar a segunda, conta a quarta para sustentar a terceira, de modo que nunca consegue escapar dela, né? E o que? Para manter a aparência, né? Para não ter prejuízos, para não mostrar as próprias falhas, ou seja, para tentar sustentar aquilo que não é. Porque o que é a mentira, né? A mentira nada mais é do que uma descrição, né? Uma fala, alguma coisa que não corresponde ao fato, né? A mentira é o ápice da incoerência, né? É quando você está tentando dizer que uma coisa é de um jeito e você está dizendo que é do outro, né? Então o mentiroso, o que ele faz? Você pergunta para ele onde ele estava, ele fala que estava no lugar A, mas ele estava no lugar B. Ele disse algo, aí você pergunta para ele se ele diz que não disse, né? Ele é culpado de alguma coisa, ele se diz inocente.
Ele é devedor, mas ele quer se colocar na condição de credor. Ou seja, ele está sempre vivendo essa incoerência, sempre querendo parecer aquilo que não é. A mentira ela também é uma das ferramentas para essa incoerência. E o justo? O justo não. O justo tenta, né, sempre ser verdadeiro em tudo, mesmo que aquilo lhe traga prejuízo, mesmo que aquilo lhe traga alguma vergonha, mesmo que aquilo lhe tire o sono por aquela noite, mas ele sempre vai optar pela verdade, tá? Ele nunca tenta parecer o que ele não é, né? O trabalho dele é exatamente o contrário. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. É um versículo muito parecido, até de certa forma, com o versículo 5, né? Falando aí da sinceridade no seu caminho. Lembrando que sinceridade aqui não é só falar o que você está no coração. Sinceridade é verdade, tá? Mais uma vez, tinha até um livro aí, né, que circulou em uma época atrás, Sincero, mas Errado. Né? Eu nunca esqueço o título desse livro, porque não basta a gente ser sincero, a gente tem que estar certo também, né? Deve haver uma coerência entre o que a gente diz e faz e a nossa sinceridade. E a nossa sinceridade tem que vir temperada, né? Com amor, com carinho, com palavras equilibradas, sem raiva, sem ranço, sem mágoa, né? Porque tem muita gente que é sincera aí, Deus me livre, né? Deus nos livre delas, né? Porque são pessoas que na verdade se dizem sinceras, mas que destroem tudo à sua volta com as suas palavras e com seu jeito raivoso, né? Iracundo, né? Uma palavra esquisita aí, mas que descreve bem, cheio de ira, né? Carregando nas suas palavras, né? Então a sinceridade do justo é a sua verdade e que o guarda no seu caminho. Há quem se faça rico, verso 7, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Né? Para fechar aí a nossa leitura do mundo das aparências, né? As pessoas aqui, ele fala assim, não, a gente não pode, tem que ter cuidado, né? Engraçado que o versículo, ele nem está dizendo, mas isso aqui está implícito, né? Está dentro da ideia da gente não fazer isso e de evitar também quem faz, ou seja, pessoas que se esforçam para parecerem aquilo que elas não são. Então, a gente está, obviamente, né, a questão da aparência do ser humano, né, de tentar mostrar o que é, do que não é, essa incoerência, né, nos acompanha desde do pecado, né, desde a queda do homem, né. Você vê que quando Deus passa na viração do dia depois do homem ter pecado, eles se escondem, né, porque estavam nus e tiveram vergonha. Então ali o homem já, por causa do pecado, já tentando esconder de Deus, e aí ele tinha culpa no cartório, jogou para a mulher tinha culpa no cartório, jogou para a serpente tinha culpa no cartório, todo mundo tinha culpa no cartório, um tentando empurrar para o outro, tentando mostrar aquilo que não eram, tentando acusar os outros daquilo que faziam. Então isso daí é um problema bastante sério. O próprio Jesus, ele condenou isso de uma forma veemente, principalmente quando ele tratava a respeito dos fariseus. Os fariseus, né, no Novo Testamento, eles são para nós sinônimo, né, dessa incoerência, né, que a gente chama de hipocrisia, né? Alguns dizem que a origem da palavra hipocrisia, né, era uma máscara, né, que era usada numa espécie de teatro grego, né, em que as pessoas cobriam o rosto e mostravam outra imagem, né? Então ali era uma festa, lógico que aquilo ali tinha um cunho também cultural e sexual, né, dentro daquelas questões lá, aliás, existem religiões assim até hoje, né? Em menor quantidade, mais disfarçadas, mas ainda existem, né? E aí aquela máscara foi usada, né, para criar essa palavra que a gente usa aí até hoje, que é a hipocrisia, ou seja, pessoas que têm máscaras, né, que elas não mostram que elas realmente são e vivem essa incoerência. É engraçado que, no caso dos fariseus, quando a gente lê Mateus 23,
Jesus até diz assim, com todas as letras, né? Faça o que eles digam, mas não façam o que eles fazem. Parece que Jesus até concordava, né, com alguns ensinos dos fariseus, acredito que não todos, né? Porque depois ele vai falar distorções a respeito do ensino sobre dízimos, sobre os votos, sobre a questão de honrar pai e mãe. Então eles também tinham muitos erros doutrinários. Mas de um modo geral, né, aquelas exigências que eles faziam dos outros de santidade, de correção, de cuidado dos outros, né? Como diz, né? Entram pelas casas das viúvas incautas, né? E comem tudo que está lá, a pretexto de longas orações, né? Então tinha tudo isso aí na vida desses caras. Mas no momento ali Jesus até fala, né? Tem coisas que eles falam que é verdade, mas a vida deles não corresponde. Então, quando ele está falando de parece, mas não é, a gente tem exemplos aí muito contundentes, né? Retumbantes realmente, assim, grandiosos, nas Escrituras a respeito de como o próprio Jesus lida com isso. No juízo, aí eu não vou lembrar aqui, acho que é Mateus 7, né? Meu Deus, ó, falei Mateus 7 e abri Mateus 7 aqui, né? Quando ele fala, deixa eu ver se é aqui em Mateus 7 mesmo. É aqui mesmo. Mateus 7, de 21 a 23, ele vai falar a respeito disso, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ou seja, a gente não parecia crente, a gente não andava, fazia a tua vontade. Aí diz assim, então lhes direi, são palavras de Jesus abertamente, nunca vos conheci, eu não sei quem vocês são, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu reconheço, né? Reconhecerei nessas pessoas, diz Jesus, né? Como aqueles que praticam a iniquidade, né? E que viveram a vida de aparências, de manipulações, né? De palavrinhas escolhidas, né? Para não serem pegos nas suas mentiras, mas diante de Deus, infelizmente, né? Ou felizmente, ninguém vai passar por falso sendo verdadeiro, assim como também ninguém vai passar por verdadeiro sendo falso, porque Ele é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sabe, e Ele sabe, e Ele não olha apenas as aparências, né? Como a gente aprendeu lá, Deus falando para Samuel em relação a Davi. Eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Certo? Então não vamos parecer aquilo que nós não somos, né? Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Vamos ter que buscar coerência na nossa vida em todas as coisas, né? É isso aí. Muito bem, vamos orar então. A lista está bem resumidinha. Acho que muita gente também tem saído da lista, né? Algumas pessoas curadas, né? Passando aí por outras situações. Então a gente recebeu um recado aqui da Heloísa, tá? Heloísa com Covid, né? Já há algum tempo. E ela está dizendo assim, peço por minha saúde. Tive que voltar ao hospital. Estou aguardando para ser reavaliada. Então vamos orar pela vida da Heloísa. Estou entendendo aí que né, ela está com Covid, então ela deve ter tido aí alguma piora, algum sinal ruim aí. Ela foi para o hospital e fez muito bem. Que Deus te abençoe aí, tá? Vamos ler, hoje eu vou ler a lista toda. Nós temos algumas pessoas hospitalizadas ainda, tá? A Odila, né, a dona Odila, a Esther e o filho Paulo, a Sofia Monteiro, o Nanal, a Regina, o pastor Edevaldo, o pastor Itamir Neves, o pastor Marcos Amado, a Judite, o João e a Camila, o Cinho, o José Carlos, a Marinalva, que é sogra, né, do pastor Josias. A gente vinha falando aí, sogra do pastor Josias, sogra do pastor Josias, o nome dela é Marinalva, tá? O Maurício, o Júlio e o Aldo. Eu tenho notícias de que, por exemplo, o pastor Itamir Neves tem melhorado, o pastor Marcos Amado também, ele e a esposa tem melhorado bastante. A sogra do pastor Josias inspira muitos cuidados, né? Está uma luta muito grande, ela já está internada há bastante tempo. No último pão das 3 ou foi domingo, eu não me lembro bem. O
pastor Márcio citou o caso da Judite também, pediu aí uma atenção especial, foi no culto domingo à noite que ele comentou, né? Pediu atenção especial também em relação a ela. Pessoas de quarentena, né? Então, voltou a ser hospitalizado, é aquele antigo mesmo. É, né? Tá. Então a Vera está falando aqui que o Aldo também voltou a ser hospitalizado, né? A gente até comemorou aqui, né? Que ele tinha voltado para casa, né? Que é vizinho aqui, que mora aqui perto. Quarentena, pessoas que estão em casa. A Cleide Bezerra, né? Depois vamos descobrir como ela tá. A Jaqueline, né? A Jaqueline Gonçalves estava internada e graças a Deus teve alta, voltou para casa. A Lívia e a Emily também estão com Covid e eu estou entendendo que elas não estão tendo sinais e tudo, estão passando bem por isso aí, tá? A gente está aqui com a Heloísa também na lista, né? Foi para o hospital, mas vamos aguardar para ver o que é. A Elizabeth, o Gedro, a doutora Mara, a Hilda, o Pedro e o Gabriel. Esses dois últimos casos, né, o Pedro e o Gabriel, são na sequência genro e neto da nossa irmã Ademir, tá? Então ela pediu oração porque eles testaram positivo aí pro Covid. Essa notícia veio hoje de manhã, tá? Nós temos pessoas com outras enfermidades pelas quais nos mantemos em oração. A Tata, o Wilson, Gabriel Santana, o Samuel, a Irailda, a Sirlene, o Paulo Roberto, a Raimunda, a Isabela, a Maria Martins, a Lídia Barbosa, Isael Ferreira, Marisa, Severina, João Freitas, Ete, Joselito, Arlindo, Thaís Santana, Arlinécio, seu José, o Fábio, o Elsomar, a Luzenaide, tá? A gente tem orado também pela vida de algumas pessoas que estão aguardando cirurgia. E ontem a Abigail Leite, ela passou por uma consulta, né, porque ela estava com algumas dores, e a cirurgia dela deve acontecer essa semana ainda, tá? Então os médicos vão antecipar aí a cirurgia dela, não vão poder esperar mais, porque parece que o problema dela, infelizmente, cresceu, né? O que ela tem, ela vai precisar tirar. Então vamos orar pela vida da Abigail Leite. Aí tem a Andréa Volpe, a Jusilene, a Alessandra e o nosso irmão Luiz Dantas também, todos esperando aí o momento, né, que no caso do nosso irmão Luiz Dantas, ele já está autorizado pelo cardiologista, né, os irmãos devem se lembrar que ele foi para fazer a cirurgia, apareceu um probleminha no coração, os médicos preferiram cuidar do coração dele, então cuidar, parece que a coisa está tranquila, e agora ele está esperando a oportunidade para fazer uma cirurgia na cabeça, né, no cérebro, aí, bastante delicado, vamos orar por isso. Continuamos orando pelas vacinas, né? Não tem velocidade que nos agrade, né? Precisa aumentar a velocidade disso aí tudo, mas pouco a pouco nós estamos vendo aí muitas pessoas sendo vacinadas. Acho que já colhemos até um fruto da vacinação, né? Com o irmão Miguel, né? Que estava vacinado e acabou pegando Covid, graças a Deus, parece que passou pelo Covid sem dificuldades muito graves, não precisou de internação nem nada, graças a Deus. Profissionais de serviços essenciais, que são muitos. País de uma forma geral, igrejas, missionários, idosos, enlutados. Os desempregados também da nossa igreja, como o caso até da Cida, que está passando aí por aviso prévio, tá? A Cida está de aviso prévio no trabalho. Santina Almeida, pastor Júnior, eu peço oração pela minha irmã e meu cunhado que testaram positivo ontem. Tá, Santina então colocou aí no chat, tá? Para orar pelo irmão e pela cunhada, né? Provavelmente um casal aí que estão com Covid, né? Irmão e meu cunhado. Tá. Vamos orar então pela vida deles também, aí os parentes da irmão e cunhado. Tá bom. Então é um casal, né? São dois homens. Então vamos orar por isso, orar por essas vidas aí e por tudo que tem acontecido, né? E gratos mais uma vez a Deus aí pelos 54 anos da nossa igreja, tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças a Deus pela vida, ó Pai, de todas as pessoas, ó Pai, citadas nessa lista, por aquelas que estão também nas nossas mentes, nos nossos corações, pelas quais temos orado e buscado, ó Deus, a Tua presença,
pessoas que estão sofrendo, doentes, pessoas que estão com outros problemas de saúde, não apenas a Covid, famílias, ó Pai, que estão enlutadas, pessoas que estão também nos hospitais lutando, ó Deus, aguerridamente, ó Deus, por sua saúde. Temos, ó Pai, pessoas como o pastor Edevaldo, o pastor Itamir, o pastor Marcos Amado, ó Deus, que estão internados, ó Pai, e pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre a vida dos Teus servos. Temos outros parentes também, ó Pai, de irmãos, ó Pai, da nossa igreja, passando por esse momento difícil de internação. Oramos em especial pela vida da Heloísa nesse momento, que foi até o hospital para uma consulta, porque com certeza algum problema, ó Deus, se agravou. Mas eu peço que ela saia dali, ó Pai, orientada, medicada, que ela possa voltar para casa. E peço também que o Senhor cuide, ó Pai, do coração dela, ó Deus, dos pensamentos dela, a fortalecendo nesse momento. O mesmo eu te peço, ó Deus, pela vida de muitos, ó Pai, que estão em casa, ó Deus, em quarentena, como a Cleide, como o genro, ó Pai, e o neto, ó Pai, da nossa irmã Ademir, ó Deus, e tantos outros, ó Pai, que estão também em casa, ó Pai, se recuperando, ó Pai, da Covid nesse momento, assim como outros irmãos, ó Deus, como a Tato, o Wilson, a nossa irmã Irailda, como o Gabriel, como o Samuel, e tantas pessoas, ó Pai, estão passando por momentos difíceis, ó Pai, de saúde, de limitações, mas que estão em casa, ó Pai, sendo cuidados pelos seus parentes, se cuidando, sendo cuidados também por médicos e enfermeiros, e que, ó Pai, de maneira alguma, ó Pai, eles possam, ó Deus, esquecer, ó Deus, deixar de lado, um segundo que seja, ó Deus, o cuidado da sua própria saúde, que eles continuem se cuidando. Abençoe também, ó Deus, a vida da Judite, ó Deus, irmã do pastor Márcio Sarraf, que também está internado, ó Pai, numa situação que se tornou um pouco delicada nos últimos dias, por causa da Covid, e recupera também, ó Deus, a saúde dela. Ela, ó Deus, que recentemente também passou por uma luta, ó Pai, de saúde tão grande, que mais uma vez, ó Deus, ela possa ser vitoriosa, ó Deus, e voltar para casa, ó Deus, para os seus, com saúde e também com alegria. Continuamos pedindo ao Senhor, Deus, pela vacinação, que ela seja acelerada, que as doses, ó Deus, de vacina possam realmente, ó Deus, chegar, ó Deus, que o processo de vacinação também seja intenso, seja rápido, porque nos parece, ó Deus, a solução mais segura, ó Deus, para o momento em que estamos vivendo. Mas acima de tudo isso, ó Deus, contamos, ó Deus, com o Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nos livrando, nos curando, nos ajudando, ó Pai, nos abençoando, para enfrentarmos, ó Deus, esse momento que é um momento tão difícil. Mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por essa semana, ó Deus, uma semana especial de aniversário, ó Pai, da nossa igreja, completando 54 anos da sua organização, mas um trabalho que com certeza, ó Deus, vem da eternidade, ó Deus, porque o Senhor planejou, ó Deus, a tua igreja, e também, ó Deus, usou a vida de tantos irmãos, começando na igreja do Brooklyn, ou talvez até outras igrejas envolvidas, para que hoje, ó Pai, a Igreja Batista em Vila das Belezas pudesse existir e funcionar, ó Deus, neste lugar. Nos dê, ó Deus, dias de comemoração, de alegria, de boas lembranças, de fortalecimento, ó Deus, espiritual, porque sabemos, ó Pai, que a Tua igreja continua firme e de pé, porque o Senhor é quem a sustenta. Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é seu corpo, e é por isso, ó Pai, que o corpo, ó Deus, que a igreja permanece de pé, ó Deus, pregando e vivendo o Evangelho. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, deixa eu ver a hora. Dá tempo, acho que eu vou cantar mais um cântico aqui. Um cântico que fala do interior, né? Deus que conhece o nosso interior, né? Conhece o que está lá dentro do nosso coração, que foi um pouquinho do que a gente falou hoje, né? Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver.
o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, que nem a seu próprio filho roubou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. Cantem em glória. Cantem em glória, cantem em glória. É isso aí, todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem em glória. É isso aí então, que Deus possa então nos abençoar. Amanhã então, recordando aí os irmãos, amanhã a gente não tem Pão das Três, porque é quarta-feira, mas amanhã é uma quarta-feira especial, né? Toda quarta-feira é especial porque tem culto, mas amanhã é um pouquinho mais, né? Porque amanhã é dia 21 de abril de 2021. E não é porque é feriado não, porque eu nem sei se vai ser feriado, né? Tá até aquela brincadeira no Facebook lá, se vai ser feriado, se não vai ser feriado, mas amanhã é dia de festa, porque amanhã a nossa igreja completa 54 anos da sua organização. Tá? Eu sempre falo organização, né, porque existe uma história aí, né, que antecede de trabalho, de congregação, de ponto de pregação, né, de congregação, de compra o terreno, de vem à igreja, né, e é uma história muito bonita, né, eu já tive a oportunidade de participar da história, né, de congregações que se tornaram igreja, e é uma história muito bonita, né, essa história que antecede a organização de uma igreja, né? Depois a igreja segue, né? Aí crescendo, desenvolvendo, algumas mais, outras menos, outras vivendo dificuldade, mas vão, né? Como igreja desenvolvida. É uma maneira muito bonita, eu acho, dos batistas lidarem, né? Com esse processo de organização, né? É uma coisa orgânica, né? Com as pessoas que estão ali, que vão crescendo. Não é essa coisa encaixotada de hoje, chega ali, compra um lugar, põe lá e taca a gente dentro. São famílias, são pessoas que vão desenvolvendo um relacionamento e que vão construindo, né, do ponto de vista humano, a igreja juntos. Mas 54 anos, então, da nossa igreja, então, vamos nos lembrar disso daí, tá? Então, o pastor fez o desafio para a gente, o pastor Israel fez o desafio da gente comprar um bolinho, né, fazer alguma coisa, né, para na hora lá também, né, acho que ele vai ter um lá também, e ele vai dirigir o momento lá, no culto lá, talvez no final, não sei, aí nós vamos estar juntos lá, a gente vai saber a hora certa de nós partirmos aí o bolo juntos. E aí, registrem esse momento aí também, o bolo, tá? A gente aqui em casa não gosta muito de fotografia, mas pelo menos se a gente tiver o bolinho aqui, pelo menos do bolinho, a gente vai mandar foto aí para compartilhar com os irmãos aí a participação nesse momento, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.